Doutor Luiz Rubim, bom dia. Bom dia, tudo bem, Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Nós queremos dizer que durante esta prolongado feriadão que nós fizemos, nós tivemos a oportunidade de visitar a clínica do Dr. Rubim, observar de perto os trabalhos maravilhosos que são feitos lá, e eu gostaria que o doutor, então, mostrasse para o nosso telespectador todas as maravilhas realizadas na sua clínica, doutor. À vontade, o programa é seu. Claro, Paulo. Nós vamos fazer isso com muito prazer, e é um prazer aqui estar de novo no seu programa. Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte, tá? A odontologia hoje, na área de estética e de implantodontia, ela está muito voltada para a estética e está deixando um pouco de lado o paciente. O que eu quero dizer com isso? Na nossa clínica, o foco é numa odontologia eu e tu. O que é odontologia eu e tu? É uma odontologia voltada para as expectativas, para os anseios, para os desejos do paciente. O que ele quer? Então a gente não olha para a odontologia, para a implantodontia, para uma boca. A gente olha para um todo, para o paciente muito como um todo. Que conceito bonito, doutor. Uhum. Então, aí quando é definido o que esse paciente quer, que a gente vai passar para a terapêutica, seja ela implantes, próteses, o que for. Então é bom que isso fique bem claro. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que hoje a gente consegue transformar um sorriso. O que significa isso? Você que está nos assistindo, gostaria que o senhor prestasse bem atenção nisso. Que é o seguinte, a gente pega um paciente totalmente desdentado e mais ou menos 24 horas a gente consegue devolver dentes como se fossem os dentes naturais. Próteses fixas, não mais aquele uso de dentadura, aquela dentadura que fica frouxa, que o paciente tem receio de falar, de mastigar, que pode se movimentar. Então eu gostaria de já iniciar fazendo uma comparação. Mostrar o primeiro caso. Então, à vontade, o programa é seu, doutor. Então vamos liberando as imagens. O doutor, na verdade, vai passar agora um nenê, um bebê. Então, prestem atenção nessa comparação que a gente vai fazer. A gente consegue ver 2 dentinhos nesse bebê. E esse bebê tem uma expectativa de ter 2 dentições pela frente. Ele vai ter a dentição de leite e a permanente. Passa o próximo. Já essa senhora de mais ou menos 80 anos, o que acontece com ela? Ela já teve as dentições e ela também tem 2 dentinhos. Sensacional. Só que esses 2 dentinhos são os últimos dentinhos. E aí nós precisamos lançar mão da terceira dentição, que são os implantes dentários. Então agora vamos passar realmente os casos, aí só para ilustrar de novo a prótese que ela vinha utilizando, desgastada, com pouco equilíbrio, só tinham 2 dentes embaixo e ela mal conseguia mastigar. Esse primeiro caso mostra o quê? Uma perda acentuada de osso, de massa óssea, no maxilar superior. Próximo. A gente tira a dentadura e a nossa surpresa, que realmente tem pouquíssimo osso, então essa paciente precisa ser submetida a um enxerto ósseo para depois receber os implantes dentários. Fantástico. Para se fazer isso, hoje existem modernas técnicas de planejamento. Isso é um protótipo. O que é o protótipo? É uma cópia fiel do maxilar superior. Através desse protótipo, a gente vai elaborar a nossa prótese e no dia que a gente colocar os implantes, a prótese já está pronta. Põe os implantes, já põe a prótese. Mas isso era impossível, realmente. Hoje, isso é possível. Que maravilha. Em 24 horas, o paciente volta a ter dentes. Aí, já depois da colocação dos implantes provisórios e com uma prótese provisória, que não encosta na gengiva, para que ocorra uma cicatrização desse enxerto, para depois a gente colocar os implantes definitivos. E aí o resultado final. Doutor, que transformação, doutor? A paciente, ela se transforma realmente, tanto do ponto de vista estético como psicológico. Então a pessoa volta a ter uma autoestima, se sente muito bem realmente. Aí todo mundo vai pensar assim, isso está muito bonito, mas eu tenho pânico de dentista. Quando eu era pequena, me extraíram todos os dentes de uma forma traumática. O que a gente tem hoje para minimizar esse problema, deixar o paciente a sedação. Então, o que é a sedação? Sedação é uma técnica da anestesia, onde a gente deixa o paciente com um leve torpor, ele não percebe o que a gente está fazendo, a nossa anestesia funciona muito melhor, para procedimentos como implantes e retiradas de dentes inclusos é o melhor hoje, é o que se mais utiliza, e os pacientes dizem que não foi uma experiência positiva. Não é aquela experiência traumática de que levou doeu, sentiu. Não dói. O tratamento passa a ser indolor. Aí já é uma próxima foto de um outro caso, paciente com pouco osso, também foi feito enxerto. Vejam as condições do início.
Próxima. Aí para ver que a gengiva realmente não tinha massa óssea, tinha que ser colocada essa massa. E aí já o término do tratamento com os implantes, com a prótese, a diferença entre o início e o final realmente é brutal. Já um outro caso, tá? Esse caso é um caso de colocação de 7 implantes. Tá? Sim. Esses 7 implantes foram colocados e colocada uma prótese fixa. Tá. Né? Esse paciente é um paciente que a gente tem o depoimento, é o paciente Simval. Doutor, o seu Simval, eu notei a satisfação, a alegria dele que vai ser mostrada agora, né, doutor? Com certeza, vamos ver então. Então vamos ver, seu Simval. Nesta visita à clínica do Dr. Rubim, nós encontramos também o seu Simval. Seu Simval, bom dia. Bom dia. Eu gostaria que o senhor dissesse para o telespectador que tipo de tratamento que o senhor está fazendo aqui na clínica do Dr. Rubim e qual a sua expectativa e como está se sentindo. Estou sentindo bem. Foi bom o serviço. O senhor fez um implante ou colocou uma prótese? Eu não entendi direito. Foi os implantes que foi colocado. Implantes, é. tá. Foi 7 implantes na superior. E o senhor está se sentindo muito bem, tá? Muito bem. Né? Muito bem. E a inferior ainda tem expectativa de fazê-la. Isso. Estou com plano de fazer. Muito bem. E a gente percebe, né, seu Simval, o sorriso já estampado, né, que é característica da pessoa que está se sentindo muito bem, né, doutor Simval? Estou me sentindo bem. Depois que eu coloquei, gostei muito. Ficou muito bom. Muito bem. Esse é mais um trabalho, então, realizado na clínica do Dr. Rubim. Muito obrigado e até uma próxima. Dr. Rubim, o senhor iniciou o programa falando exatamente da situação desse paciente que nós podemos perceber. A satisfação, o sorriso brotando, né? Por isso que eu digo para esses pacientes, que é a maioria dos pacientes que a gente recebe na clínica, são os pacientes que perderam os dentes precocemente. Esse é um paciente que morava no interior, foi extraído os dentes dele de uma maneira assim abrupta, ele não tinha como dizer que não, o pai que levava e tal. Então, vocês que têm esse tipo de problema, procurem por um atendimento, procurem por uma especialidade que se chama implantodontia. Coloquem seus dentes de novo, coloquem seus dentes perdidos. Né? Doutor, eu vou lhe perguntar, o senhor disse que em 24 horas, em algum caso, é possível ser resolvido esse assunto, doutor? A odontologia, né, e no caso a implantodontia, tem evoluído muito, então a carga imediata, a função imediata, ou seja, colocar implantes e já colocar eles para funcionar com a prótese, isso é possível hoje em 24 horas. E se bem entendi também, os senhores fazem uma prótese provisória até que depois, então, a pessoa tenha uma definitiva? Nem sempre. Não. Em alguns casos, sim. Sim, é tá? possível. É possível também. Tá. Depende da abordagem, depende da indicação, caso a caso vai ser avaliado. Doutor, eu queria saber do senhor, no último programa que o senhor teve conosco, sobre cortesia, alguma coisa para o nosso telespectador. Sim, a gente vai fazer, tá? Nesse mês agora a gente vai ter uma promoção, tá? Para quem está assistindo o programa, tá? Ligue para a clínica, vai ser uma cortesia, vai ser um prazer receber vocês lá, vai ser passado tintim por tintim, como é que é essa técnica, como é que não é, tudo mais. Vamos aguardar vocês lá.